Alguém gostaria de ler hoje, que essa é a nossa última aula de hoje? Alguém fez história para ler hoje? Não? Se puder, eu posso ler hoje. Eu fiz história para ler hoje. Tá, então a gente tem... Eu posso ler hoje, prof? Pode, então a gente tem o Noah, a Que é o Ana Machucado. E o Ítalo quer ler sua história. Ítalo, ficou super legal? Tá, pode ser. Então, o Ítalo também vai ler a história dele, que ficou muito legal. O Ítalo está sendo uma aventureira, parece o autor do Zack Power, cheio de aventura e mistério. As histórias do Ítalo. E aí, quem não escreveu, daí amanhã já é sexta-feira, tá? Se organizem para mandar as histórias para a prof, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguns eu já sei que receberam, mas vocês receberam. Isabela, sua correspondência chegou? Ainda não? Não, né? Não. Então não é nada. Ô, prof. Oi? Eu posso ler a minha história agora, que ela é meia página. Tá. Depois da aula, Noah. Tá. Deixa aí reservadinho, daí depois você lê, tá? Oi, Roger. Prof, eu não sei se vai vir para mim, porque eu tô na casa da minha avó. Aí você vai ter que ver lá na sua casa, tá, Roger? Porque Peraí, fala aí. Teu pai, o que foi? Roger, depois você vê na sua casa, tá bom, querido? Quando você for para lá. Então, gente, ó. Noah, pode falar? Não? Vamos esperar a Maia se organizar. Maia, Alice, pode falar, querida? chegar o quê? É que talvez chegue algo pelo correio aí, que já chegaram algumas pessoas. Se não chegar, vocês avisem daí, mas ainda tem essa semana. Você pode falar o que é? Eu já ganhei. Eu já ganhei. É muito legal. Só que eu não vou falar o que é. Gente, ó, quem recebeu não pode falar. Quem recebeu não pode falar, deixar as pessoas chegarem em casa, tá bom? Deixa chegar em casa das pessoas. A minha mãe foi pegar o almoço. Ô, prof. Oi, Noah. A minha mãe foi pegar o almoço e o correio tava lá, daí e veio a carta que você mandou. Então tá. Aguardem. Quem não recebeu, aguarda que vai chegar, tá bom? Tá a caminho. Tomara. Vai chegar sim, não se preocupem. Eu e a minha mãe, a gente vai ver depois lá no correio. Ítalo, já chegou a sua? É de outra semana. Ítalo, chegou a sua? Sim. Ok. Só para a prof saber, para ver se chegou, se não chegou, depois tem que avisar. Mas ainda tem uma semana, só faz uma semana que foi colocado no correio. Então, pode ser que demore. Então, essa coisa é menina, porque você falou, você ganhou essa? É bem legal. Espera, Noah. Vamos lá para a aula. Uma coisa. Vamos lá para a aula. Carta é bem legal? Vamos ver, vamos para a aula então, antes que vocês falem. Vamos lá. Ó, nossa página 86 e 89. Gente, olha só, o nosso livro tem alguns experimentos, a prof já falou, mas vai repetir, tá? Que a gente não consegue fazer assim longe, tinha que fazer no laboratório de ciências, ficar observando a reação, então não dá para a gente fazer aqui, até porque esses experimentos com o sol a gente tem que fazer na rua. Mas, se vocês queiram fazer em casa, de colocar o gelo ali para ver o que acontece um tempinho durante um tempo no sol, vocês poderão observar que não vai precisar de nenhum material mais que precisa de adulto, né? Não é aula de história? Sim, Noah, mas a prof combinou no planejamento que ia ser aula hoje, porque a gente só tem 3 dias de aula, que hoje nós íamos fazer aula de ciências em vez de história, tá? Nosso conteúdo de história e geografia está bem adiantado, então a gente vai fazer aula de ciências hoje, tá? Na semana que vem é normal, tá bom?
Entendeu, querido? Então tá. Maria quer falar. Oi, Noah. O que foi, Isabela? Que página? Na página 86 86. e 89. Maria quer falar. Maria. A Maria quer A prof falar. tá vendo? Estava conversando com o Noah primeiro. Maria Luísa. Quais páginas a gente vai fazer hoje? 86 e 89. Essa experiência dá para a gente olhar, que está mostrando o que aconteceu ali, e aí a gente consegue, a partir da observação, escrever, né? Então, o calor do sol, capítulo 11. Deu? Todo mundo encontrou? Davi, a Geórgia, você queria falar alguma coisa? Eu queria começar lendo. Tá, a prof vai pedir para o Davi, Geórgia, porque ele não leu na primeira aula, tá? A prof vai pedir para ele, daí, começar lendo. A água está presente Presente. nos mares e oceanos, dos rios, nos lagos e lagos. Lagoas. Davi, lê com calma aqui, tá? Ó, Davi, olha para a prof. Olha bem para a palavrinha. Não precisa ter pressa para ler, tá bom? Olha bem o que está escrito, tá? Lê devagarinho. Então, Nas geleiras, no solo e em minúsculas gotas. gotas no ar. A água pode ser aquecida pelo calor do sol. Vamos pensar nisto. Então, segundo ano, olha só. A água está presente em todos os lugares. Nos oceanos, a água é o quê? Doce ou salgada? Salgado? O oceano é salgado. Salgada. Isso, então as águas dos oceanos são salgadas. Está presente nos rios, nos Vocês lagos. podem ler de novo, porque eu cheguei atrasado. Nas gotas da chuva. Miguel, página 86 de ciências, tá bom? A gente está começando agora. Então, nos lagos e nas lagoas, nas geleiras, como é que é a água da geleira? Muito gelada. Com gelo. Congelada, né? Geleiras é congelada, né? É gelo, não é? Então, a água da... É tão fria que fica gelo. Isso. E água doce, né? No solo também, a gente viu sobre o lençol freático, a gente já viu que quando viu a Lagoa da Chica, a Lagoa do Peri, né? Que é o afloramento do lençol freático, a água que tem embaixo da terra, se chama lençol freático, e lagoas e lagos. Nas lagoas, a água pode ser doce quando não se mistura com a água do mar. A água da Lagoa da Conceição, alguém já tomou banho lá na Lagoa da Conceição? Quem já tomou banho? A água da lagoa é doce ou salgada, da Lagoa da Conceição? Eu acho que é doce. Não. Salgado? Salgado? Isso, ela é salobra, a gente fala, que ela é nem muito salgada, nem muito doce, mas ela se mistura com a água do mar. Então, ela é salgada, não é água doce. Por isso que a gente não pode usar a água da Lagoa da Conceição para abastecer as nossas casas. Fala, Roger. Prof, é que a maioria dos rios tem acesso do rio até o mar. Sim, o rio vai desembocar a água no mar, né, Roger? É isso aí. Ele vai chegar lá, mas a água do mar
não entra no rio, a não ser próximo quando ele está desembocando, ele se mistura um pouquinho. Prof, isso é tipo lá em Ponta das Canas. Quando é de manhã, não tem muito, mas quando abre uma pororoca quando fica à tarde. Ah, é? Aumenta por causa da maré? A maré faz ficar maior e daí a gente atravessa, mas agora a pororoca mudou de lugar. Sim. No Por que isso acontece? Porque ali próximo, Roger, deve ter um manguezal, onde tem pequenos rios, né? Esses rios vão prof. Isso, aí o que acontece? No mangue, ele vai desembocar aquela água no mar. Até o mangue, Roger, os peixes, alguns peixes, camarões, siris, eles entram através da água do rio no manguezal para fazer as desovas, colocar os ovinhos, os filhotes. Por isso que lá a gente o que a gente come às vezes é siri. Isso, a gente dá para pega uns 40, 30 siris grandes só. Ah, então, legal. E aí, essa água desemboca lá no mar, tá? Por isso que não pode poluir, né? A gente precisa cuidar do lixo, porque se joga lixo nessas águas, elas vão desembocar no mar, e aí o que acontece quando os peixes, as tartarugas comem os plásticos? Eles acabam morrendo. Eles acham que são alimentos e eles acabam morrendo. Isso. Noah, o que você ia explicar, Noah? A tartaruga, ela come algas, aí ela acha que é uma água. Isso, ela pensa que é uma água viva, né? E vai comer e acaba morrendo asfixiada. Ela pensa que é água viva e come e acaba morrendo. Isso, e aí morre asfixiado, né? Porque não consegue mais respirar. Quando a gente... Mas, Isabela, com a mão levantada. Por isso que às vezes eu não tomo suco com canudo, senão vai no nariz da tartaruga. Mas daí é só colocar o canudo no lanche certo, né? Daí não vai provavelmente, né? Isso, A gente não pode deixar de na praia, né? Principalmente se a cobra não voa, né? Teve uma época lá em Ponta das Canas que todos os siris morreram, menos os siris espertos que a gente já tentou pegar e eles fugiram, porque daí eles sabem que comidas podem ser armadilhas. E a gente tenta tanto pegar eles que eles ficam já espertos. Pois é. Eles vão se adaptando ao meio, né, Roger? Olha só, segundo ano, vamos voltar então aqui para a nossa atividade aqui com o gelo, para a gente falar sobre o calor do sol. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto do lixo, do meio ambiente, da importância de preservar, porque vai ser o nosso próximo conteúdo de História e Geografia, e a gente vai aliar com ciências também, tá? Mas aqui no nosso livro, ele está mostrando uma experiência com o gelo e o calor do sol. Observe ali, ó. Observe as imagens de um prato colocado em um ambiente iluminado pelo sol. Então, a gente tem 5 pedrinhas de gelo colocado num prato ao meio-dia. Fala, Rosa. O gelo, para ele ficar um gelo bem duro, ele tem que ficar num lugar bem gelado. Para ele esquentar, para ele virar água, ele tem que ficar num lugar bem quente. Sim, ele vai derreter, né, Rogério? Né, Noah, é isso que a gente está vendo agora, ó. O gelo foi colocado ali no prato ao meio-dia e ficou no sol. Depois olha o horário do relógio, meio-dia e 15. 15 minutos depois, o que aconteceu com o gelo? O gelo ficou com água no prato. Estava derretendo, né? Ele derreteu. Isso, ele começou a derreter. Meio-dia e 30, olha lá o próximo relógio, meio-dia e 30, ou seja, 30 minutos depois, o que aconteceu? O gelo
Ficou 3 gelos porque os 2 derreteram. Então, virou líquido, né? Virou líquido. Virou líquido. Então, descreva a sequência de fotos que mostra o que aconteceu. Então, vamos escrever ali o que aconteceu. A gente tem que escrever o que aconteceu ali, ó. Descreva o que a sequência de fotos mostra. O que está mostrando? Está mostrando, na primeira figura, está mostrando os gelos. Está mostrando. Está mostrando os 5 gelos. Isso, então, o gelo foi colocado na primeira parte, ó. O gelo foi colocado aonde? No prato. Então, vamos lá. Ó, capricha na letra, não faz letra grande, tá bom? Para caber ali. Deixa a letra pequenininha, bem bonitinha, redondinha. O gelo foi colocado. Colocado. Prof, assim não dá, né? O foi colocado. Ah, é verdade, esqueci o gelo. Ai. Quase que eu escrevi isso. O gelo colocado. O gelo. Ainda bem que tem a Isabel, ainda bem que tem um monte de olhinhos aí olhando. O gelo foi colocado. O gelo foi colocado sobre um prato. Ou dentro de um prato. Sobre, tem o R, um prato. Aí, o que aconteceu no segundo? No sol, né? Eles botaram no sol o gelo. Colocou sobre um prato no sol. No sol, né? Ou pegando sol, ou sob o sol, né? Ou pegando a luz do sol, tá bom? Vocês podem colocar aí do jeito de vocês, no sol. E aí, começou a derreter. Isso, 15 minutos depois, começou a derreter, né? Vírgula, 15 minutos. A gente pode colocar o número 15, escrever minutos depois. Começou a derreter. A derreter. Ele foi derretendo devagarinho, né? Ali já mostra os 15 minutos, que ele já tem bastante água, ó. Mas quando você coloca no sol, ele já começa a derreter em seguida. Começou a derreter. E algum tempo depois, ou seja, meia hora depois, virou água, né? Somente água. Isso. E meia hora depois, virou líquido. Água líquida. Não. Líquida. Então, a água estava no estado sólido, que era o gelo, e depois virou líquido. E virou líquido. Davi, está muito rápido, querido, ou você está conseguindo acompanhar? não tô conseguindo acompanhar. Tá. Maia também está conseguindo? É que eu não tô conseguindo acompanhar por causa que meio que na primeira eu escrevi errado.
Nem eu. Davi, se você se atrasar ou se ficar com dúvida, pergunta para a prof, tá bom? Ô, prof, Oi, Noah. eu já tinha feito e escrevi assim, ó. Os gelos foram colocados a 12 horas e depois não colocaram no sol. E começou, junto ou separado? Começou é junto, com C cedilha, tá? Começou. Começou a derreter. Depois o gelo ficou no sol e virou água. Tá ótimo, Noah, é isso aí. Começou com letra maiúscula? Então, começo de frase com letra maiúscula. Ô, prof, você esqueceu do ponto do líquida. esqueceu do ponto do líquida, prof. Fala, Isabela. Não, nada. Já vão observando o que aconteceu na situação 2 ali, ó. Ô, prof, Oi? na situação 1, na última que mostrou o gelo, eu vi que tinha 3 gelos. E na situação 2, na primeira, tem 2, então um derreteu. Ele tá derretendo aos pouquinhos, é que o horário é o mesmo, né? Não, olha lá, ó, 12h30, tá vendo? 12h30. Ah, então é igual. É o mesmo, né? As duas situações é o mesmo gelo, tá? Ele só tá mostrando que vai derretendo aos poucos, né? Como à medida, quanto mais tempo fica no sol. Isso eu entendi. Fala, Isabela. Ô, prof, na situação 2, ali tem quantos bloquinhos de gelo que eu não consigo identificar? Tem 2, Isabela, mas eles já estão quase derretidos, né? Não! É porque tem 3, um que tá atrás do relógio. Ah, atrás do relógio não dá para ver, né, Noah? É, eu acho que tá. É que assim, ó, enfim, o gelo tá derretendo, é isso que ele tá mostrando, tá? O gelo tá derretendo. E sim, e depois no dia seguinte eu vou ter que desenhar eu só vou ter que fazer água? Então, ó, vamos ver o que aconteceu ali na situação 2, ó. Meia hora é o mesmo tempo que tá lá em cima, ó. Meia hora, o calor do sol tá aquecendo a água ainda, porque o gelo continua no sol, né? O que aconteceu nos últimos instantes, no último prato? Então, Tiraram tudo gelo. o moço que colocou lá na situação 1, que tava na primeira, tava tudo, né? Pô, na situação, daí no segundo, ficou um pouquinho de água, no outro ficou também. Daí, só que no outro, no mesmo horário, o prato ficou lá na rua. No mesmo horário, no dia seguinte, tá vendo que tá escrito do lado do relógio? Sim, então, no dia seguinte, na situação 2, a primeira, ele tava com água. Daí, o moço que começou lá na situação 1, ele tirou a água, tirou os gelos que faltou e ficou só o prato. Você acha, Noah? Eu acho que sim, porque os outros estavam igual. Ok, vamos ver se tem outra situação. Quem mais acha que o moço tirou a água ou aconteceu outra coisa? Ó, Kalel, você só vai falar se abrir a câmera e levantar a mão. A Isabela que levantou a mão, por favor. Depois você, Kalel. Isabela. Tipo, ali, o sol, ele derreteu o gelo e ficou água.
Daí, tipo, uma meia horinha, daí saiu a água, ficou só o prato. Então, ó, é no dia seguinte, mas ela está mostrando ali no dia seguinte, tá? A água saiu. Saiu como? Caléu. Caléu depois do Davi. Do dia pro outro, Caléu. evaporou. Caléu. Ô, Davi, só um pouquinho. Caléu, depois o Davi. Ó, prof, eu acho que o sol secou o gelo. O sol, Água, ok. secou a água líquida. O sol secou o gelo. Davi, qual é a sua opinião? Do Caléu, eu posso falar que eu tava com a mão levantada também. Tá, o Davi, todo mundo vai poder falar. Tá? Só não desliga o seu microfone, querido. Davi, qual é a sua opinião? Davi, qual é a sua opinião? A água evaporou e não teve mais água. A água evaporou, ok. E eu só sei disso. E eu só sei disso por causa que aqui a gente tem piscina. E daí meio que meu pai colocou uma capa para ela não sujar. Antes tinha um monte de água em cima da capa, só que agora não tem. Daí a água evaporou. Entendi, Davi. Maia, qual é a sua opinião? A minha opinião, a verdade, se você botar qualquer coisa que é feita de água, mas congelou, tipo assim, no sol, alguma coisa quente, ela vai derreter, evaporar. É igual acontece no gelo. A gente brinca com gelo, eu já brinquei com gelo. Aí eu tava no sol, o gelo derreteu, a gente deixou ele derreter. Quando ele derreteu, a gente jogou ele na planta. E era totalmente uma água. Ok. Quem mais tem opinião para dar? Vamos ouvir todas as opiniões, depois a gente faz um fechamento. Maria Luísa, qual é a sua opinião? Depois a Georgia, eu acho que a Georgia tinha levantado a mão antes, não sei. Tinha, Georgia, não? Ok. Então, Maria Luísa. A água secou e virou gelo. A água secou e virou gelo, Maria? Não? Então, explica para a prof. Explica para a gente. O que você acha? A água secou só, então. O gelo derreteu e a água secou? Evaporou. Evaporou, ok. Alguém mais quer falar sobre o que pensa a respeito do acontecimento que aconteceu? Alice e Ítalo, querem falar? Então, gente, ó. Observe ali a situação 2. O gelo continuou derretendo. No dia seguinte, no mesmo horário, o prato ficou vazio, né? Vocês falaram que a água secou, evaporou. Se ela evaporou, para onde que foi essa água? Ela desapareceu. Para onde será que foi essa água evaporada? Eu já sei. Essa água virou gelo. Georgia. Ela foi pro céu. Ela virou nuvem. Virou nuvem. Davi, para onde que foi a água da sua piscina, Davi? Pro céu. Para o céu? Evaporou. Então, ela não desapareceu para sempre. Ela está em algum lugar. Mas assim, tipo, é como um humano, meio que, tipo assim, meio que a água, tipo, ela morreu e virou meio que, tipo, um espírito. É tipo os humanos, eles morrem e viram um espírito. Davi, mas você acha que Davi, olha para o a água, você acha que a água não é um ser vivo, né? O que precisa ser para ser um ser vivo para morrer? Primeiro, que para ser um ser vivo, ele precisa morrer. Essa é uma característica, certo? Você acha que a água morre? A água é um ser vivo? Não, é que eu falei tipo isso. Tipo, se a água tivesse vida, eu acho que ia ser assim. Mas como ela não tem vida, não é.
A água não tem vida, tá? Então, a água não é um ser vivo, ela não nasce, não cresce, não se desenvolve, né? Para ser um ser vivo, precisa passar por esses processos, a gente já viu isso, né? Nas aulas anteriores. Então, a água não é um ser vivo, ela é um elemento natural que existe na Terra, né? A água... A água não é um ser vivo igual às plantas e os humanos e os animais. Isso, ela é um recurso natural, né? Não renovável. O que que é isso? A água não vai se renovar. A água que tem na Terra, no planeta Terra, é a água que está aí. Não tem uma água nova. É a água desde que começou o planeta que está aí. Não, a água não nasceu de novo, não tem água nova. Tá? Vocês entendem isso? Ela não nasce, não cresce, não reproduz, não morre. Então, não é um ser vivo. Então, toda a água que a gente tem no planeta, está aí no planeta desde o início, tá? Então, ela não é renovável, ela não se renova. Se a gente perder essa água, acabou para sempre. Não, porque se ela ficar muito frio, vira gelo. O que acontece... Tipo, o gelo é que nem a gente um pouco, porque ele é uma mãe que nasce a água. Não, Roger. Não, querido, não dá para fazer essa analogia, tá, Roger? A água sofre transformações, ela pode ser congelada, ela pode ser evaporada, tá? Ela pode ser líquida, então ela sofre transformações, mas ela não é como uma mãe. Uma mãe vai ter filhos, por isso se chama mãe, vai ter filhotes. A água não tem filhotes, ok? Todo mundo concorda com isso? Sim. Não vamos criar outros conceitos para não confundir, tá? Senão fica muito confuso na cabecinha de vocês, tá bom? Ok, então vamos continuar. Maria Luísa. Eu posso falar a minha opinião? Pode falar a sua opinião. A água vai para a nuvem, ela evapora e cai como chuva. Ok, então agora a gente tem uma explicação lógica. A água estava ali naquele prato, ela evaporou, ela não sumiu para sempre. Evaporou quer dizer que ela se tornou vapor, subiu. Igual a chaleira fervendo, né? Vocês já devem ter visto na casa de vocês uma chaleira quando ferve, ou a panela, a panela do feijão, por exemplo, sai aquele vaporzinho. Aquilo é água em vapor. Sim. A água está indo, está subindo, está indo para o ambiente, né? Eu já vi. Isso. Por isso que quando chove muito, fica aquela neblina, aquela fumacinha, aquilo lá é chuva, chuva em vapor, né? Ok, então todo mundo entendeu isso. Então, o que aconteceu aqui no segundo situação? Ó, a água derreteu e se transformou em vapor, subiu, foi para a atmosfera. Vamos escrever, então, esse acontecimento lá no segundo quadro. A água evaporou e subiu para a atmosfera. O calor do sol, Roger, aqueceu a água e transformou em vapor, tá? Vapor de água. Então, o calor, letra maiúscula no início, do sol. O calor do sol aqueceu a água. Gente, letra sem borrar, letra pequenininha, tá bom? Vou estar sempre falando isso para vocês lembrarem. Aqueceu a água, que se transformou em vapor. Vapor de água. Alice já fez, querida?
Já Ok. O que que você escreveu, Alice? escrevi. A água começou a descer. Tá, isso já estava escrito lá em cima, né? Que a água já estava derretendo. Na segunda situação, além de derreter, o que que aconteceu? Ó, tem um prato vazio ali. A água se transformou em Vapor. vapor. Então, completa a sua resposta, tá? Essa é uma informação importante, ó. Tem algo diferente no segundo quadro, na segunda situação. Eu posso ler o meu na segunda? Pode ler, Kalel, tá diferente? Aham. Tá diferente, prof. Pode ler, Kalel. Miguel, abre a câmera e levanta a mão, querido. Kalel, pode ler? Ó, meia hora, o gelo virou líquido. E no dia seguinte, o líquido virou vapor e foi para as nuvens e virou chuva. Ok. Você pode dizer que virou vapor, né? Foi para as nuvens. A gente não sabe se virou chuva ainda. Ali naquela, não está mostrando ali naquela situação. A gente imagina que tenha virado chuva, né? Mas a situação mostrada ali... Noah também já acabou, querido. Ô, prof, eu acho que eu já sei, prof. Eu fiz outra resposta. Depois de virar vapor, prof. Terminei. E sabe a água, sabe, do gelo? Sabe, prof? Sei. Depois ela vira uma nuvem, porque ela vai conseguir chover, porque ela vai ter água dentro. Sim. Eu fiz quase a mesma. Como é que você escreveu, Noah? Leia pra gente. O calor do sol aqueceu a água e virou vapor. Ok. Geórgia, fez outra resposta? Sim. O gelo derreteu e virou água, que se transformou em vapor. Ok, então, certo. Vamos lá, então. Continuamos. A nossa próxima página era 89, onde falava ainda sobre os materiais que a gente viu lá na última aula, sobre os materiais translúcido, transparente, né? Aqui, gente, ó, só vou mostrar para vocês, para depois vocês lerem, sobre esse experimento aqui com as latinhas, tá? Uma latinha foi encapada com papel preto e a outra ficou sem, né? E aí as duas foram para o sol, colocando gelo ali. Lembram que a gente falou que o preto absorve mais o calor? No verão, a gente usa roupas mais claras, porque não absorve tanto calor e as roupas ficam mais fresquinhas. Quando a gente usa uma roupa preta no verão, a gente acaba ficando com mais calor, porque ela absorve o calor, tá? Então, nas latas aqui, ó, qual é a lata que vocês acham que ia derreter o gelo mais rápido? Preta. Aqui tá forrado com preto, né? O gelo ia derreter mais rápido. Olha a foto da página 88, ó. Tem um menino que está com a roupa mais clara e o outro está com agasalho preto. Qual é o menino que sentirá mais calor? O de preto. O de preto, né? Porque a cor preta absorve mais o calor do sol do que a cor branca. Então, com certeza, ele ia ficar com mais calor do que o menino que está ao lado. Certo? Alguma dúvida? Depois vocês podem ler e se quiserem fazer isso. Tem que fazer essas duas atividades? Não, é só para ler, tá, Isabela? Deixa eu só ver aqui a página. Conferir a página que a prof mandou para vocês. Quinta-feira, 89. Isso, a página ao lado. Vocês poderão escrever ali embaixo depois, ó, qual dos meninos sentirá mais calor e o porquê. Então, é o menino que está com a roupa preta
porque a cor preta absorve a... Vou escrever aqui, tá? Para a gente não deixar sem fazer pelo menos essa, porque nós não fizemos o experimento, mas conversamos sobre o assunto. Ô, prof, a gente está ainda na 89? Caléo, ali na 88, o número 3 tem 2 meninos. Tá vendo? Na 88, número 3 tem 2 meninos. Observe as roupas que as pessoas escolheram para passear em um dia ensolarado. Qual dos meninos sentirá mais calor e por quê? Viu, Caléo? Então, vamos escrever a resposta. Qual dos 2 meninos sentirá mais calor? O menino que está com a roupa preta. O menino que... Ô, prof, eu escrevi. O menino de camisa preta. Isso. Por quê, Noah? Tem que explicar o porquê. Porque ele tá com a camisa preta e porque você falou que a camisa preta vem mais... Eles ficam com mais calor. Mas você, numa resposta, você não pode dizer, porque a prof respondeu que era assim, né? Não, eu respondi isso. Eu escrevi o menino de camisa preta. Isso, mas por que não? Porque a cor preta, ela absorve mais o calor do sol, tá? Sim. Então, ela tem que escrever absorve o calor do sol. Isso. Tá? Para não dizer que a prof disse que é a cor preta. Tem que ter uma justificativa, né? O menino que está com a roupa preta, porque a cor preta absorve mais o calor do sol. Absorve, o B é mudo, tá bom? Não tem vogal, é A, B, S. Maia Almeida, não esquece de fechar bem a letra A, tá, querida? Fazer o A bem redondinho. Deu? Tem pouca gente na aula. Algumas pessoas já saíram. Depois a prof quer ver como é que vão responder as perguntas. Tudo bem, vamos ver. Deu, gente? Sim. Deu, Miguel? Acabou de copiar? Sim. Ok, letra cursiva, né, querido? Letra bonitinha. Qual que era? Então eu errei. Miguel, a gente já havia combinado que é letra cursiva, tá? Fala, Caléo. Qual que era a letra 1? A letra 1? Não tem letra 1, querido. Aqui, Compare o derretimento dos cubos de gelo e anote suas observações. Caléo, a gente não vai fazer, porque essa precisava fazer a experiência, tá? Colocar a lata encapada com preto. A gente...
Já fez o 3, a 2 também, ó. A 2 dá para você assinalar. Qual é que vai derreter? A gente já viu que é a que está com preto, né? Porque o preto absorve mais o calor, então a lata preta vai derreter mais rapidamente. Prof, posso ler minha resposta? Não tá igual, Maria? Você não copiou? Em cima tá um pouquinho diferente. O que tá diferente, Maria? Tá tão diferente? Não, só um pouquinho diferente. Tá Ah, parecendo. então a gente não vai fazer a da página 87, porque também tem que ter um experimento, né, prof? Isso, porque é um experimento, a gente teria que pegar a lata, colocar, observar no sol, tá? Não, mas eu não fiz essa. É a dos meninos. Tá. Maria, o que tá ali diferente? Fala pra prof aí, pra gente prosseguir. O menino que veste roupa preta, porque a cor preta Absorve. absorve mais o calor do sol. Você só mudou a palavra menino, né? Então, segundo ano, olha aqui. A página 89, a prof vai ler para vocês. São 4 horas. A gente tinha programado de fazer ela, mas a prof vai ler e explicar e vai ficar de tarefa para vocês para a próxima aula. A gente vai ler as respostas que vocês escreveram, tá bom? Como a nossa discussão foi bem boa lá no início, a gente acabou demorando um pouquinho mais, mas é assim mesmo a aula. O que importa é que a gente conversou, vocês tiraram suas dúvidas, colocaram suas opiniões, e isso é importante na aula também, tá? Então, a prof vai explicar a página 89 e vai deixar de tarefa para vocês. Ó, ligando os pontos, número 1. Em um dia ensolarado, Pedro foi brincar na praia. Depois de nadar no mar, ele foi jogar futebol. Letra A. Após algum tempo jogando futebol, sob o sol, o corpo e a bermuda de Pedro secaram. O que aconteceu que a água que estava na pele e na roupa do menino? O Pedro estava tomando banho. Tá. Então, A coisa da água da piscina evaporou. Então, vocês vão escrever o que vocês acham que aconteceu. Letra B. Em sua opinião, e aí é uma opinião de cada um, tá bom? Que cada um pensa a respeito. Se ele ficasse na sombra, demoraria mais ou menos tempo para secar o seu corpo e a sua roupa? Por quê? Pensem, se ele ficasse na sombra e não ficasse no sol, ia demorar mais ou ia demorar menos para secar a roupa? Tá? Pensem a respeito. Letra C. Pedro também percebeu que ao meio-dia a areia da praia estava muito quente e ele não conseguia pisá-la com os pés descalços. Mas não acontecia o mesmo quando ele pisava na areia molhada pela água do mar. Como você explica a diferença que ele sentiu entre a água e a areia? Quem caminha na praia sabe, no horário que está quente, é melhor caminhar pertinho da água ou na areia seca? Na areia molhada. Pois é, então pensem a respeito, por que aconteceu isso, tá? Por que o Pedro sentiu a Em que página, pro? Na página 89, Miguel, as perguntas ali. Daí fica de tarefa para a gente fazer? Isso, vou explicar o 2 agora. Vocês têm que se imaginar na situação do Pedro para poder responder essas perguntas, tá? O A, o B e o C. Imaginem que vocês sejam o Pedro. O que aconteceria? Agora o número 2. Observe as imagens abaixo e em seguida responda as perguntas. Letra A. Classifique cada um dos copos em transparente, opaco e translúcido. A gente viu isso na última aula. O prof até mostrou o material ali, o plástico. Como é que é o copo A? O material é um copo transparente, translúcido ou opaco? E é o copo B? E o copo C? Então, você tem que ver qual é o copo e dizer se ele é opaco, translúcido ou transparente. Transparente dá para ver, não é? Qual é o copo transparente?
É o B do meio. O B, né? Dá para ver. Então, agora vocês têm que descobrir o translúcido e o opaco. Letra B. Explique o que é possível observar. Por que é possível observar os lápis dentro dos copos B e C, mesmo se estiverem tampados? Por que a gente consegue observar os copos? Os lápis ali dentro do copo B e C? O que está passando pelo copo? Luz. Ah, então depois vocês elaborem essas respostas. Prof. A prof vai mandar escrito para vocês fazerem agora no planejamento da semana que vem e mandar para a prof essa atividade, porque todas essas respostas são respostas que vocês vão ter que pensar para responder cada um da sua maneira. Entenderam? Ok? Vou mandar no planejamento, vou acrescentar no planejamento que vai amanhã, tá? Tá, e prof, Enviarem foi todo mundo que escutou. Ok? Porque só tinha 7 pessoas e antes tinha 9. Miguel, a prof vai, por isso que a prof acabou de dizer que vai mandar escrito também, no planejamento da semana que vem, tá? Aí todo mundo vai saber que é para fazer essa página e mandar para a prof, tá bom? Então tá, meus queridos, beijinho, muito bom passar o dia com vocês hoje. Tchau. Até amanhã na aula de português. Até amanhã. Tem um texto. Tá, Até tchau. amanhã. Tchau. Mas não valeu a história? Pois é, você quer ler, Isabela? A sua ou vai ler? Eu vou lá pegar. Pronto. Aí, já pode ler a sua, então. A menina do A menina qualquer tinha menino. A menina do roller. Era um dia qualquer, tinha uma menina que sonhava ter um roller. O nome dela era Luana, mas ela não tinha dinheiro, então disse à sua mãe se podia ligar para ser suas amigas e então sua mãe deixou. Então ligou e ela perguntou se elas queriam ajudar e todas disseram sim. Maria tinha 15, Rafaela tinha 25 e Georgia também. Manuela tinha 17 e a Maria tinha 14. Mas tinha outras, mas elas não tinham dinheiro. Mas isso tudo era 96. Não. 96. Então, convidou as suas amigas para fazer uma barraca de limonada, que custava R$1. Então, lá estava Luana, vendeu 4 limonadas e deu R$100. E foi correndo comprar e ela comprou. Fim. muito bom. Muito bem, querida. Ó, 6 adesivos. Parabéns. 6 histórias. E esse desejo da menina do roller é algo pessoal? Talvez